E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse aqui é o nosso espaço de troca entre homens, onde a gente debate sobre masculinidades. A cada episódio a gente reproduz uma roda de conversa, né, tal como acontece nos nossos grupos reflexivos do Memo. A ideia é trazer reflexões reais, sem roteiro, sem filtro, que de fato aconteceram em nossos grupos. Aí a gente divide aqui um pouco disso com vocês. Estamos ao vivo com a nossa comunidade, que pode aqui acompanhar de perto a gravação e fazer parte dessa experiência junto com a gente. E se você que está ouvindo a gente agora também quiser participar dessa comunidade para assistir, comentar a gravação, entre outras coisas, é só acessar o link que está na descrição aqui do episódio, que você vai conseguir acessar a nossa comunidade, participar disso aqui também pertinho da gente. Então, chega mais, se acomoda, porque nossa roda de conversa já vai começar. E claro, eu não tô sozinho nessa, né? Porque roda de conversa só faz sentido com mais gente. Então, bora chamar aqui meus parceiros de bancada. Primeiro ele, que já é de casa, né? Meu camarada Lincoln Frutuoso. Fala aí, querido. Fala, rapaziada. Aqui estou, hein? Salve. E também nosso reforço estreante na temporada, Lucas Fontaine. Chega junto, Lucas. Salve, salve pra galera da bancada. Salve, salve pra quem chega junto. Boa. Vambora. Bom, gente, pra gente iniciar a nossa roda de conversa de hoje, a gente destaca aqui já de largada a pergunta tema do nosso episódio, que é a seguinte: por que é tão difícil pra mim dizer não ao sexo, mesmo quando não estou afim? A gente resgata essa questão de um encontro que tivemos nos grupos reflexivos, num ciclo recente que rolou no primeiro semestre do ano, que indaga justamente essa dificuldade que muitos de nós homens temos, né? De mesmo quando não estamos a fim de transar, a gente não consegue dizer não. Isso tudo, é claro, se conecta com toda uma cultura machista em que vivemos, que coloca essa pressão de que o homem tem que estar sempre disponível para o sexo, e aí não é qualquer sexo, precisa ser o sexo, tem que entregar performance, e se ele não faz isso, a sua masculinidade ali, o seu status de homem, começa a ser colocado em questão. A gente considera que isso é importante ser discutido, porque essa pressão se reproduz socialmente, né? Não é só uma coisa que afeta a gente individualmente. E aí isso reproduz e mantém padrões que afetam muitos de nós homens, e também as pessoas ao nosso redor, com quem a gente se relaciona. E aí a dificuldade de comunicar um simples não pode parecer simples, mas aí pode ser também a ponta de um iceberg que abre espaço para problemas de violência, saúde, relacionamento, com consequências sociais mais amplas, né? Recentemente, trazendo aqui um dado de contexto, é recente mesmo, tá, gente? Desse ano, desse mês, a Anvisa lançou um alerta sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamentos para a disfunção erétil, porque isso pode trazer consequências de fato sérias para nossa saúde física, mental. Então o tema de hoje também toca nesse ponto, sobre cuidar do próprio corpo, respeitar os nossos limites e refletir sobre essa pressão que vem aí dos padrões de gênero. Então, para nos ajudar a abrir essa conversa, convidamos aqui hoje o tio do Miguel e da Lorena, nosso querido Henrique Campati. Fala com nós, amigo, tudo bem? Fala, gente. Tudo bem? Tô chegando aí. Boa. Gente, o Henrique Campati, ele participou do ciclo de grupos reflexivos do primeiro semestre desse ano. Foi ele que trouxe essa pergunta para os nossos encontros. E aqui ele está hoje, né, de volta para poder expandir esse debate para geral, né? Então, seja muito bem-vindo, querido. Se apresente, por favor, e traga como que esse tema vem te afetando ao longo da sua vida, como que isso virou um incômodo para você e permanece na sua vida, e enfim, traz isso pra gente, por favor, Henrique. Beleza, bora lá. Então, gente, eu sou Henrique Campati, sou tio de gêmeos, psicólogo, sou um cara brincalhão, gosto muito de aprender, de estar com os amigos, família, estou o tempo todo buscando me conhecer, evoluir e lidar com os meus desafios internos, que acho que todos temos muitos, né? Acho que para começar essa conversa, acho que tem um ponto que norteia tudo, né? Que acho que desde criança a gente precisa provar, né, que nós somos homens, né? Então eu fui criado para ser forte, então para não demonstrar muitos sentimentos, então quando chorava ouvia homem não chora, né, engole o choro, ou então aquela questão, né, você é homem ou é um saco de batatas, né, assim, que nunca ouviu esse questionamento, né, e quando chorava, né, assim, ouvia muito aquela questão, você é muito sensível, né, e ser sensível me foi ensinado como uma coisa ruim, você ser sensível era o mesmo que você ser gay.
E desde criança, assim, me foi ensinado, desde pequeno, que ser gay é errado, né? Alguma coisa ruim. Havia vários questionamentos, né? Então, assim, nessa questão de se provar ser homem, se você não queria ficar com uma mulher, então você era gay, né? Se você ficasse triste, chorasse, é porque você é muito sensível, então você é gay, né? Então, só que enquanto assim você ficar com raiva, demonstrar agressividade, né, já eram comportamentos quase que incentivados, né, por aquela fala assim, mas ele é homem, é menino, né, e menino é desse jeito mesmo, né? Então a minha formação em relação ao sexo, ela foi através de revista Playboy, né? Revista Playboy, filme pornô, como Emanuele na Band, ou aluguel de fitas cassete, né? E na roda de amigos, quando surgiu o assunto, não tinha o intuito de trocar, aprender, assim, era muito mais aquela coisa de se vangloriar de quem transa mais, quem transa menos, né? Eu nunca tive conversa sobre o assunto que me ajudasse de fato a me sentir à vontade ou tirar dúvidas que eu tinha em relação ao sexo, né? Eu tive relações conturbadas na adolescência, acabei criando um tabu em relação ao sexo e eu tive muito medo de ter a minha primeira relação, porque eu tinha medo de ter a relação durar 5 minutos e depois virar motivo de chacota, assim, né? Por não saber muito bem o que estava fazendo ou por não ter tido uma boa performance. Eu tive minha primeira relação aos 23 anos, o que eu considero tarde, né, assim, e foi muito por conta desse tabu que eu desenvolvi em relação à performance sexual, assim, eu fugia de qualquer situação que eu pudesse terminar em sexo por medo dos julgamentos que eu imaginava que eu podia receber da outra pessoa, né, mas como eu era um cara da zoeira, brincalhão, que gostava muito de beber, estava sempre no meio da bagunça, e nunca era questionado, assim, né? Você já transou? Não, né? Assim, muito pelo contrário, as pessoas presumiam que sim, e se eu dissesse que não, que eu nunca tinha transado, ninguém acreditava. A pessoa pensava que eu estava brincando, estava zoando, assim. Teve um período, uma época atrás, e eu tive um problema de saúde. Esse problema de saúde, ele me fazia sentir dor o tempo todo. E eu estava em uma relação casual com uma pessoa, né? Ela me mandou uma mensagem falando que estava a fim de transar e que se eu topasse, ela viria na minha casa para a gente transar. E eu, assim, acho que por conta de estar sentindo dor, né, o tempo todo, ali, assim, não estava com vontade, não estava com a libido, assim, estava de fato me sentindo mal, me sentindo com dores, assim, o tempo todo. Mas na minha cabeça, assim, foi, cara, como assim eu vou recusar o sexo, sendo que a mulher me mandou uma mensagem falando que vai vir na minha casa, e aí, assim, eu vou dizer que não, né? Então, assim, Inimaginável, né, Henrique? é uma situação que você fala assim, cara, isso não acontece todo dia, então eu não tenho como dizer não, né? Assim, e aí no fim eu não consegui dizer não, né? Assim, ela veio aqui em casa, a gente se encontrou, tal, teve uma primeira relação. Na segunda vez a gente tentou, cara, quanto mais eu tentava, menos eu conseguia. E aí, no fim, acabamos conversando e tal, ela foi embora, mas ficou uma coisa assim, uma noite meio ruim, um gosto meio amargo, assim, uma coisa meio desagradável, assim, cara. Eu falo que broxar não foi nem o problema, assim, né? Não foi a primeira vez que me aconteceu, provavelmente não vai ser a última, né? Mas o problema maior foi assim, cara, se eu já não estava afim, né? Se eu já não queria, não estava com vontade, por que eu não disse não logo de cara, ali na mensagem, na conversa, né? Então, todo esse contexto, cara, é o que me faz trazer a pergunta tema. Por que é tão difícil para mim dizer não ao sexo mesmo quando eu não estou afim? Bom, Henrique, muito obrigado por trazer esse tema pra gente, né? De volta aqui. E com essa coragem também de trazer isso pra muita mais gente, não só pra nós quatro que estamos aqui. Muito obrigado. E aí eu queria já passar aqui a bola pros meus colegas aqui de bancada, Lucas e Lincoln, porque ele traz uma pergunta que é interessantíssima, né? Por que é tão difícil pra mim dizer não ao sexo, mesmo quando eu não estou afim, né? Queria saber pra vocês, é difícil dizer não pro sexo hoje? Já foi? Como que é essa história pra vocês também? Por favor. Cara, esse é um assunto bem interessante, né? Por diversas coisas possíveis. Mas eu lembro que num passado distante, né? Porque eu já tenho um relacionamento estável com a minha companheira há 13 anos, vão fazer 14 anos agora, início do ano que vem. Então, num passado distante, que eu nem sei mais fazer isso, nem sei se eu sei mais flertar, essas coisas assim, né? Eu lembro quando eu era solteiro, cara, por incrível que pareça, era fácil pra mim dizer não, sabe? Porque eu sou um homem preto, né?
sou um homem preto retinto, e tem todo um imaginário social por volta de homens como eu, né? De pessoas como eu. É o negão que é trincadão, é o Michael B. Jordan, é o cara que tem um. Aí, gente, eu não consigo falar outra palavra, né? Não vou falar pênis aqui pra vocês. Vou falar piroca porque é como eu falo, inclusive com a minha filha, tá? Então, com a piroca imensa, assim, e eu não me vejo esse cara, sabe? Não me vejo essa pessoa. Então, quando eu era novo, na época de solteiro, época de baladinha e essas coisas assim, eu negava sexo. Realmente, algumas vezes eu neguei sexo. Porque a insegurança que eu sentia por não. Primeiro que eu não ia performar o que esses caras do X-Vídeo e de sites pornô performavam, né? Que é o meu parâmetro, que é o meu padrão, que é o padrão que eu busco correr atrás, né? É a perspectiva que eu quero alcançar. E segundo, porque eu não tinha piroca do tamanho deles. E essa insegurança era maior do que o medo de ser zoado por negar sexo. Então, quando eu era novo, eu assim, foi mais comum negar sexo do que eu transar com uma desconhecida, ou ter um sexo casual, ou alguma coisa desse tipo. Então, acho que por conta dessa insegurança, mais novo, eu negava muito sexo mesmo. Muito sexo não, porque as pessoas vão ouvir e vão achar que o Lincoln era um garanhão e que tinha possibilidade de transar com várias pessoas e mulheres, enfim. E não é isso, mas neguei alguns sexos, né? Só que hoje, no meu relacionamento estável, como eu disse pra vocês anteriormente, já de quase 14 anos com Tayane, cara, eu não me vejo nessa necessidade, sei lá, não, o negar sexo não é uma questão pra mim, porque realmente tem dia que a gente tá um pouquinho mais cansado, tem dia que a gente não tá na vibe, só que eu tô com a mulher que eu amo, sabe assim, eu tô com a mulher da minha vida, então eu vou dar um beijinho no pescoço, a coisa vai começar a acontecer, e se você estiver aberto pra acontecer, por mais que você não queira, você esteja cansado, o dia esteja pesado, você esteja mal mentalmente, você tá com a mulher que você ama, sabe assim? Então a coisa vai fluir. Então eu nunca me vi nessa necessidade hoje, ao longo desses 14 anos de relacionamento com Tayane, com minha companheira, de negar o sexo. Mas tem esse depara, né? Do Lincoln solteiro, que eu também não sei se eu não negaria sexo hoje, muito provavelmente eu negaria, ainda por conta dessa mesma insegurança, e do Lincoln, que tem um relacionamento estável há 14 anos, que nunca negou sexo e que nem me vejo nessa posição de negar sexo mesmo, porque é isso, vou dar um beijinho, as coisas vão acontecer, mãozinhas e tal, e vamos ser felizes, né? Mas eu acho que falando da minha experiência é isso. Lucas, quero te ouvir, irmão. Cara, então, eu sou uma pessoa que eu oscilei aí ao longo da minha vida, né? Eu acho que no primeiro momento, assim, mais adolescente, até antes, assim, do sexo, na época que eu começando a beijar as meninas, né? Eu sou um homem hétero e tal, até hoje, né? Então, comecei ali a iniciar a minha vida sexual com mulheres e, cara, eu tinha muita insegurança, então pra mim era difícil dizer sim, né? Pra qualquer troca sexual, mesmo que fosse um beijo. E aí eu consegui vencer ali as minhas inseguranças também, né? Muito também por conta da bebida, que foi uma coisa que a gente falou no episódio passado. E aí eu comecei a virar essa chavinha, e aí eu comecei a acelerar, né? E aí eu comecei a viver um momento que para mim era difícil dizer não. Então eu passei por situações assim, eu tenho uma situação na minha cabeça muito nítida que eu lembro, que foi uma vez quando eu estava estudando na UF, fazendo minha primeira faculdade, e aí eu tava morando numa república, então era aquele ritmo de república, né, a galera saindo, eu saía quinta, sexta, sábado, domingo, quando não saía na segunda, na terça e na quarta pro futebol, e aí a galera toda num ritmo acelerado, assim, a gente tava sei lá, numa sexta-feira, eu já tinha transado à tarde, né, com uma menina, e aí à noite a gente saiu pra um rolê e eu tava sossegado, assim, sabe, eu tava tranquilaço, assim, e aí no rolê apareceu outra mina que começou, né, a demonstrar interesse, né, se mostrar interessada por sair comigo, assim, ir pra República, e os caras já meio que sabiam que rolava essa situação e tal, e aí quando ela veio se aproximando de mim e tal, os caras começaram a me zoar, assim, tipo, caraca, o cara, você vai recusar? Porra, a mulher tá dando em cima de você. Que isso, cara? Como é que tu tá fazendo isso? Não tô te reconhecendo. Aquela babaquice, né? E eu, cara, fui ficando constrangido ali com os caras me zoando, assim, né? Tipo, porra, caraca, os caras tão me zoando. Ela tá deixando muito evidente, assim, que ela tá interessada. E aí eu comecei a ficar constrangido, assim. E aí eu fui, assim, né? Aceitei aquela situação, levei ela pra casa, a gente transou.
Só que, cara, depois de tudo, assim, eu falei assim, cara, que merda, assim, sabe? Em nenhum momento eu tava afim dessa transada. E aí eu insisti, deixei a coisa rolar, mas eu sei lá, cara, eu fiquei com uma sensação ruim no dia seguinte, assim, eu não sei nem explicar direito, assim, como é que era essa sensação, porque não foi uma coisa assim, que deu errado, ou já brochei em outras situações, teve um período que eu também tinha ejaculação precoce, mas assim, nessa situação específica não aconteceu nada disso, assim, mas mesmo assim, eu tava com uma sensação desgostosa no dia seguinte, assim, e comigo mesmo, assim, sabe, tipo, caraca, como é que eu aceitei essa situação dos caras me zoando e fiz uma coisa que eu não estava a fim de fazer. Aí eu lidei com isso, né, e já estamos aí, né, debatendo e refletindo sobre masculinidade aí há 5 anos, e eu fui percebendo essa dificuldade, e hoje, pra mim, eu já tô num momento que é mais tranquilo eu dizer não. E isso tanto, assim, na minha vida de solteiro, quanto na minha vida namorando, assim, né, pelo menos na minha experiência de relacionamento, eu acho que o libido, ele é uma coisa que oscila também, né, tanto o meu, quanto da minha companheira. Então tem momentos que ela tá com mais libido, tem momentos que eu tô com menos libido, tem momentos que eu não tô afim, eu tô exausto, e ela também, e aí eu acho que isso a gente conversa, né? A gente conversa mais. Então hoje eu tô num momento assim que isso tá sendo conversado. Acho que ainda existe um estranhamento, ainda existe algo de mim que me deixa um pouco constrangido, me deixa desconfortável, incomodado com a possibilidade de eu dizer não, né? Eu ainda preciso lidar com isso, mas é uma coisa que eu já percebo que tem uma certa estrutura dentro de mim que fica me pressionando para isso, e não necessariamente eu deixo essa estrutura ditar o que eu vou fazer, né? Eu tento dialogar dentro do possível com essa pressão que eu percebo que eu mesmo faço em mim. Então, eu acho que isso para mim é oscilante, né? Não, fiquei curioso com uma coisa, antes de passar para Bel, porque óbvio que eu também quero ouvir Bel falando da experiência dele em relação a isso, né? Mas fiquei curioso com o seguinte: como é que você conseguiu identificar isso, assim? E se isso gera um reflexo na sua companheira, sabe? Você falou que hoje você consegue dizer não e conversar abertamente, por mais que exista um desconforto em relação a essa conversa, eu acho que vai existir mesmo, é isso, né? Por mais que a gente se considerem homens incomodados, né? A gente está um pouquinho mais atento, enfim, está refletindo um pouquinho mais sobre essas questões, a gente também é atravessado por tudo isso, né? Então é óbvio, né? O fato de eu estar aqui no mesmo falando sobre todas essas coisas que me coloca num lugar de homem diferente. Eu também sou atravessado por tudo isso. O ponto é a maneira como eu lido com isso, né? Eu queria entender mais como você identificou isso e a maneira como você lida com isso interiormente, você com você mesmo, depois que você tem uma conversa desse tipo com a sua companheira. Então, eu comecei a identificar a partir das rodas reflexivas, cara. Foi falando sobre isso em espaços como esse que a gente está fazendo aqui hoje para uma audiência, né? Claro que aqui você tem uma exposição outra, né? O grupo reflexivo ele é muito mais seguro. Uma das regras de convivência é a gente manter esse sigilo em relação aos donos das histórias, né? Tudo bem a gente contar as histórias, mas os protagonistas, os personagens dessas histórias são sempre mantidos em sigilos, né? Então isso permite a galera realmente cavucar aquelas questões ali mais sombrias, mais escondidas que cada um tem dentro de si e trazer isso para a luz para a gente poder entender como é que essa dinâmica está atravessando a gente. Então foi nesse exercício de reflexão dentro de um grupo que eu comecei a entender que eu também estava, principalmente essa história, assim, né? Eu lembro exatamente um encontro em que esse foi o tema da roda de conversa e que eu falei dessa história, e aquele momento foi uma virada de chave, que eu falei assim, caraca, nesse dia eu também estava me submetendo a essa pressão social, né? E aí, a partir disso, é um exercício de formiguinha, assim, sabe? Então, quando eu tô solteiro, acho que é mais fácil eu dizer não, porque eu não preciso dar satisfação, sabe? Eu posso inventar um caosinho, posso, né, falar que eu tô passando mal, que eu não tô bem, que surgiu uma demanda de sei lá da onde, e inventar qualquer coisa, e pronto, não preciso dar satisfação. Agora, numa relação, é outra história. E aí, até, né, entendendo que a gente está aqui no espaço de exposição, eu cheguei a falar com a minha companheira sobre isso, sabe? Eu falei assim, olha, talvez, né, eu acho que possa ser que eu toque nesse assunto, né? Não vou aqui ficar expondo a minha intimidade com ela, mas isso é algo da nossa intimidade também, né? E aí eu fui conversar com ela antes para falar, olha, pode ser que surja o assunto. E aí, cara, eu vou ser muito sincero para você, assim, é você tolerar o incômodo, assim, porque não é algo confortável.
Não é um assunto legal, assim, sabe? Vamos conversar sobre isso e somos muito bacanas e descolados. Não. Muito pelo contrário, é uma coisa extremamente desconfortável e cria um desconforto nela também, porque isso às vezes, a negação do sexo pode cair num lugar de insegurança. Mas aí o problema é comigo? Não, o problema... E aí isso tudo precisa ser cuidado, precisa ser conversado. Isso não é uma coisa que acontece sempre, né? É uma coisa que acontece esporadicamente, mas a gente vai abrindo esse espaço para a gente poder tolerar o desconforto dentro da nossa relação, sabe? Então a gente não fica evitando os incômodos. A gente procura se cuidar. Ela é uma pessoa que também ela é implicada no debate de gênero, isso acho que ajuda muito, porque ela consegue entender essa relação entre estrutura e a gente que está submetido a essas estruturas, ela também se percebe como uma pessoa que está inserida dentro dessas estruturas, e a gente vai fazendo esse exercício de tolerar os incômodos e falar o que é possível dentro do possível, cara. Eu acho que é sobre lidar com os desconfortos. Acho que os incômodos e os desconfortos são bem-vindos, né? É o que a gente geralmente fala aqui. Queria comentar uma coisa que eu achei interessantíssima, que é o ponto de convergência entre aqui os relatos de vocês. Porque o Lincoln chegou falando assim, pra mim foi diferente, né? Porque enquanto o Henrique tá trazendo ali que ele tem uma dificuldade de dizer não, no início da vida afetiva, amorosa, sexual do Lincoln, ele dizia não indiscriminadamente, né? Mas por quê? Porque tinha uma insegurança, né? Tinha uma insegurança que é a mesma insegurança que o Henrique sentia também lá. E na história do Lucas a mesma coisa. Teve um período em que ele também dizia não, mas depois passou pela experiência da primeira vez e depois começou a ter dificuldade de dizer o não, né? Mas essa experiência de ter essa insegurança, e eu não sei se esse é o sentimento também, que acho que a insegurança é o nome, mas eu fico pensando em que outros nomes e que outros sentimentos são esses que a gente sente também nesse lugar de rejeitar o sexo nesse primeiro momento, né? Que eu fiquei quase que, acho que não sei se foi dito aqui ou se eu tô confuso, mas eu fiquei quase ouvindo um medo. Eu tenho um medo de transar, eu tenho medo de ter essa primeira vez aí. E é um medo que eu acredito que tenha muito a ver com a ideia de uma performance, né? De uma performance ideal, de uma performance que talvez seja muito colocada nos filmes pornôs e tudo mais, da forma que a gente é educado, né? E aí, por isso, a primeira vez, com um outro ser humano, com uma outra pessoa, onde eu tenho que colocar essa performance, que eu aprendi que tem que ser assim, gera não só insegurança, mas gera também um sentimento de medo, né? Me parece que, pra primeira fase, pra primeira experiência com o sexo, essa insegurança e até esses possíveis nãos que a gente consegue dizer, é um não que é vencido porque a gente tá com muito medo, com muita insegurança, por conta de a gente não se sentir seguro nesse lugar mesmo, assim, né? De se sentir apto a transar, apto a oferecer uma boa experiência para outra pessoa, apto a todas essas demandas que o mundo do sexo parece trazer, né? Tudo muito novo. Mas acho que interessa talvez mais a gente discutir aqui, seja mais legal, pensar esse não depois que a gente já passou dessa fase mesmo, assim, né? Acho que talvez pro Lincoln essa dúvida que ele tem de como seria hoje, né? Se ele tivesse na pista, porque eu acho que é uma vez que a gente já tá não tão seguro assim, digamos, que em relação à nossa performance, ao sexo, mas que ele já não é mais uma questão tanto quanto é pra adolescência, né? Acho que uma vez que a gente ultrapassa essa barreira, acho que aí vem a questão de... Eu acho até por isso, na verdade, né? Porque foi tão difícil lá no começo, eu tive tanta dificuldade de ter a primeira vez, foi tão complexo ultrapassar essa barreira, que agora que eu já ultrapassei, eu não posso dizer não pra ninguém mais, sabe assim? Porque eu desperdicei muito tempo lá. Eu passei um tempo muito desejando ter, mas com medo, e agora que eu já tô tranquilo, minimamente, fazendo aspas aqui, é quase um absurdo dizer o não, sabe assim? E aí, enfim, acho que tem toda essa questão da pornografia ali no início, que segue a gente por muito mais tempo na vida adulta, mas o não me parece ser uma questão maior mesmo, essa coisa do não conseguir dizer o não, a partir do momento que você já tá numa fase mais adulta da vida mesmo. Acho que talvez no primeiro momento ali, o medo nosso seja tão grande em torno do sexo que a gente de fato consegue dizer esse não, né? Mas depois que a gente inicia a vida sexual, fica mais difícil. Faz sentido isso pra vocês? Vocês pegaram de pontos que pra mim tá... Acho que um conecta o outro, né? Às vezes a tua vontade de dizer não é justamente porque você tá cansado com alguma coisa e você tá pensando naquela performance, né, do filme pornô, daquele ator que tem que fazer isso e posição e 50 minutos e o homem britadeira, né, que não para lá de bater, não sei o que e tal. E aí, cara, você quer, tipo assim, é o que tá, às vezes o que te leva a querer dizer não é isso, né? É tá com isso na cabeça, né? Assim, e você às vezes não tá, sei lá, num dia que você tá cansado, ou tá ali ou como você falou, pô, uma primeira vez que eu vou sair com uma pessoa, não tô num dia bom, não tô me sentindo bem, então talvez isso
uma coisa puxa a outra, né? Assim, e aí o dizer não, muitas vezes, pode ser dizer não, porque eu tô pensando que eu preciso ter essa performance lá e hoje eu acho que eu não vou conseguir. Porque essa ideia de performance também, das imagens que já existem na sociedade, foi o que o Lincoln trouxe, né? Dessa ideia do negão com o pirocão. Ele já tinha esse imaginário internalizado de alguma maneira. E aí isso também era um componente, pelo que me parece pela sua fala, Lincoln, que te deixava inseguro, com medo mesmo de ter essa primeira vez e tudo mais. Não, eu acho que. Eu não sei se medo, Bel, porque eu fico pensando no sentido da palavra medo, né? Porque eu acho que medo é quando você tá diante de alguma coisa que te gera uma ameaça. Sei lá. Eu tenho pavor de rato, né, gente? Então eu fico com medo quando eu vejo um rato, assim. Mas assim, fico com medo zoado da vida mesmo, bagulho de, sei lá, me transformar. Mas aí eu tô diante de uma ameaça pra mim. Eu não sei se é medo, mas eu acho que a insegurança porque a insegurança, pelo que eu entendo, ou pelo que eu acho, que do significado da palavra insegurança, ela está muito mais relacionada a uma falta de confiança. E eu acho que a falta de confiança, né, ela pode me perseguir, tanto no momento de solteiro, que aí uma confiança com o exercício da minha masculinidade, né, com a falta de confiança, com a minha performance sexual, do que se espera de um homem preto. E eu acho que no meu caso do homem preto, isso está muito mais relacionado a um performar sexual violento, tá ligado? Do cara que vai rasgar o meio, umas coisas de bater, de umas coisas assim, do que é uma performance amorosa, calorosa, normal, assim, sabe? Então acho que no meu caso tá muito mais ligado a isso, a necessariamente ter que relacionar o sexo à violência por eu ser um homem preto, e eu acho que é o que a sociedade, é o que as pessoas, de maneira geral, esperam de um homem preto na hora do sexo, e já no meu casamento, na minha vida conjugal hoje, se eu tivesse uma insegurança, assim, nesse sentido da falta de uma confiança, seria de entender que talvez eu não estivesse num ambiente seguro para dizer um não, tá ligado? E aí entraria naquelas coisas que o Lucas falou anteriormente. Ia gerar uma possível questão para minha companheira, uma questão de autoestima, ia gerar uma questão também que isso eu ouço muito conversando com homens, né? Aí aqui botando a carapuça de operário do debate de masculinidade, nesses trabalhos que a gente faz na rua, quando a gente vai falar de sexo, né? Eu acho que tem. Da possibilidade de negar o sexo, alguma coisa assim, a primeira coisa que os caras falam é alguma coisa relacionada ao ciúme das companheiras. Então, se eu for negar o sexo dentro de casa, se eu chego em casa do trabalho cansado, minha companheira quer alguma coisa assim, né? E eu nego, eu falo, porra, mozão, hoje não tá dando, tô mortinho, trabalhei a beça, vem uma coisa do ciúme, porra, tá comendo quem na rua? Sabe assim? Então, eu acho que dentro de um relacionamento conjugal estaria mais diretamente relacionado à coisa do ambiente de segurança e como você conseguiu estabelecer uma relação com seu cônjuge ali para você dizer um não. Tá ligado? Eu fico com essa sensação. Aqui em casa, eu acho que o dia que eu que dizer não, ou que eu quiser dizer não, eu acho que eu vou me sentir seguro, eu acho, porque isso ainda não aconteceu. E se eu me sentisse inseguro, seria muito mais por uma questão minha. Eu sempre fico com essa reflexão, né? E foi algo que a gente até debateu nos bastidores. Por que que eu estou dizendo não? Eu acho que também a gente está vivendo um momento social, assim, de pessoas e de jovens não querendo transar, parte por conta de uma questão de performance mesmo, mas parte por conta de uma questão moral atrelada ao fazer sexual. E eu, dentro de um relacionamento estável, acho que eu pensaria, por que não? Tá ligado? Eu tô aqui com uma mulher que eu amo, porra, minha companheira vai me dar um beijinho no pescoço, o corpo vai amolecer. Então por que que eu não vou me abrir para isso? E se eu receber o beijinho no pescoço e não me amolecer, aí eu vou pensar em dizer um não. Mas perceba, né? Como a coisa está me atravessando ainda. Eu vou pensar em dizer um não. Eu não necessariamente vou dizer um não. Então acho que eu ainda estou bebendo dessa fonte, dessa dificuldade em pensar em dizer não, mesmo num relacionamento estável, por conta de uma insegurança, talvez não de um medo. E aí eu também tô aqui vasculhando na minha mente um outro sentimento, uma outra emoção, sei lá, que eu possa atrelar ao que a gente está falando hoje. Mas acho que para mim não seria medo, sabe? Mas esse não nunca existiu mesmo, Lincoln, na relação sua? Vindo de você? Você sempre deixou fluir e aconteceu.
Na minha relação com É. Tayane, até aqui, eu sempre deixei fluir, aconteceu, assim. O corpo vai ficando mole, né, Bel? Não tem jeito, é isso, né? Você tá com a sua companheira de vida, né? Pra mim, Lincoln, né? Não tem jeito, Sim, não. E aí claro. não tem jeito, é uma expressão do Rio de Janeiro, né? Aí, Bel, nós somos escorpiões, né, amigo? Talvez entrando aqui num outro assunto, talvez já exista uma Trazendo o signo pra roda. predisposição, uma predisposição não natural, mas em algum campo dos astros, alinha o chakra, Vênus entra em Saturno, não sei o que acontece, mas o beijinho no pescoço me amolece. Aí vambora. Então ela já descobriu a chave também, né? É isso, Já descobriu a chave. tenho conhecimento. Não, mas é isso, assim. Eu tava pensando na minha. Como foi pra mim, né? E acho que eu tô quase usando a mesma expressão do Link agora, trazendo um pouco do signo. Mas é isso, assim. Acho que quando eu era adolescentezinho ali e tudo mais, eu morava no interior, né, gente? Então, assim, eu sempre fui um homem gay. E eu acho que nesse lugar de sentir insegurança, medo, eu acho que eu tinha muito medo, talvez, de transar. Eu tinha medo, porque eu não considerava isso uma possibilidade mesmo, assim, né? Mas sei lá, acho que tinha um grande esforço da sociedade de me fazer estar com mulheres e querer e desejar mulheres, né? Então acho que a ideia de talvez transar com uma mulher naquela pré-adolescência ou na adolescência, acho que me deixava mal, assim, sabe? Mas nunca foi uma coisa que teve chances de acontecer, sabe? Assim, se eu não tivesse. Assim, não aconteceria, e como não aconteceu de fato, se eu não tivesse buscado isso. E como eu não busquei, então não foi um medo constante, assim, sabe? Mas a ideia de ter que transar com uma mulher naquele momento lá da minha vida, eu achava que eu teria que talvez em algum momento ter que transar mesmo pra provar minha sexualidade, eu ficava meio assustado com essa ideia. E aí, morando na cidade do interior também, não tinha outros homens gays, assim, até podia ter, mas todo mundo escondido, né? Então, quando eu tô ali indo pra uma outra cidade, já depois dos 17, 18 anos, que é quando eu vou ter minha primeira vez e tudo mais, eu vou estar, tipo assim, sedento pela minha primeira vez, sabe? Assim, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Então não houve um medo. Eu diria que, na verdade, teve medo também, assim, acho que tem um pouco do medo do novo, sabe? Assim, nunca fiz antes, nunca. Mas acho que ali eu tava num momento em que eu sabia que eu queria, que eu precisava, tinha o desejo, e aconteceu, sabe? Mas acho que é curioso pensar quais são os problemas disso tudo, né, gente? O que a gente tá falando aqui sobre dizer não, dizer sim, o que isso gera de fato de problema para a sociedade? E aí uma coisa que eu ouço ali no Henrique falando no início, né, esse medo de não ser reconhecido como homem e todos esses requisitos que se tem para ser entendido como homem, né, e aí também atrelado ao sexo, e o receio de ser visto como um homem gay, de ser entendido como um homossexual. Então, o quanto que isso estava internalizado também, o quanto também existe disso na hora que esse homem não consegue dizer não para uma mulher, esse homem hétero, no caso aqui especificamente falando, quando ele não consegue dizer um não, porque de fato ele tá ainda entendendo que isso coloca o lugar dele enquanto homem na sociedade em risco, né? E aí, ser visto como um homem gay é ser visto como menos homem, o quanto que isso é algo que se internaliza e que vem de um lugar de violência também, né? O quanto a violência também não fez e pratica por esse pensamento, né? E aí quando a gente pensa também nesse relato aqui do Lincoln, né, da indústria pornográfica, que é sempre esse lugar violento de usar muita força, né, para poder mostrar um grande desempenho sexual, uma coisa meio agressiva e tudo mais, isso é vendido, né? O quanto que também violências outras de fato reais mesmo não são permitidas a partir disso, desse imaginário também, né? Não que o incômodo e a dificuldade, a insegurança que a gente sinta no momento de iniciar a vida sexual não seja um problema, né? E acho que também pode afetar a gente de muitos, assim, em muitas searas. Mas tentando expandir um pouco mais pro coletivo, tentando pensar um pouco mais no social. Porque eu acho que de alguma maneira também tem esse lugar de que, pensando em primeiras vezes, eu acho que vão ser sempre meio desengonçadas, estranhas, não tão agradáveis, assim. Eu acho que a primeira vez ele é esse lugar mesmo pra gente estar ali vivendo alguns perrengues e criando histórias pra contar, assim, sabe? Eu acho que não tem muito como ser um lugar muito perfeito mesmo. E nem tudo vai dar tudo tão perfeitinho assim. Mas aí tem esse lugar de, tá,
passou a primeira vez, o medo ali é normal, a insegurança ali é normal. Mas como que isso tudo que veio da sua infância, da sua construção enquanto homem, continua reverberando nesse lugar de eu não consigo dizer não pra sexo, e o que que isso afeta a sua vida de outros jeitos ou as pessoas ao seu redor, né? Acho que talvez pensar um pouco mais nesse lugar do coletivo, das minhas relações e tudo mais, que é um pouco do que o Lincoln estava trazendo, mas só pra gente poder pensar um pouco mais nisso. O que que vem à cabeça de vocês? Eu tenho duas coisas que me vêm, assim, né? Primeiro que esse não ao sexo, ele tem um viés homofóbico total, assim, sabe? É uma violência contra a possibilidade de você parecer ser homossexual, assim. Então, você já rejeita Ou qualquer parecer ser possibilidade... mulher, né? Porque tem essa coisa Ou também de parecer que ser quem rejeita mulher, em sexo é mulher. Não tem esse imaginário na sociedade de que, tipo, tô com dor de cabeça, não quero? E eu acho que talvez parecer ser o que uma mulher possa representar dentro desse imaginário, sabe? Sim, Que é sim. uma coisa de submissa, é uma coisa dominado, sabe? Eu acho que tem essa violência homofóbica presente nesse não. E eu acho que tem uma outra dimensão também, que é uma coisa que eu fui percebendo, assim, num dado momento, quando eu tava nesse dizer não posso dizer não, eu tenho que dizer sim, e daqui a pouco eu cheguei num momento, assim, né, em que, por exemplo, eu tinha que transar pelo menos com uma mulher diferente por mês, porque senão eu achava que eu não estava mandando bem, assim, teve um período da minha vida que isso era um parâmetro de bem-estar, sabe? Se eu não tivesse Mas de transando onde que tu pelo menos... tirou Ah, isso, não, menino? cara, é maluquice, assim, da cabeça, né? Então, tipo assim, se eu não tivesse transado com uma pessoa diferente, não valia ser a mesma pessoa. Eu não acho que é E maluquice, não, irmão. Acho que é algo normal entre homens, assim, entre eu homens acho que boto héteros, fé, né? boto Aí, fé, Bel, tem esse recorte. Já Super, ouvi muito super. essas coisas. é, é. Não, eu não acho que é Não, maluquice, mas não. eu Eu acho até que a brinquei que, tipo, da maluquice... onde tirou isso? Porque, tipo, isso aí é o que tá na sociedade o tempo Aham. todo. Tinha uma série que se chamava How I Met Your Mother, e aí tinha um personagem que era o Traduz Barney, aí, traduz aí, irmão, pra ver se eu é conheço. como eu conheci essa mulher, que é Ah. uma série que tinha na Netflix, que aí tinha um personagem que era o Barney, que era um cara que ele era esse estereótipo do heterotop, assim, né, do homem que pegava várias mulheres, o cara que tem grana, não sei o quê, e isso era uma referência que a gente tinha nessa época, assim, né, tinha lá meus 20, 21 anos, mais ou menos. E aí, cara, eu tinha isso dentro de mim, e se não acontecesse, eu começava a me sentir mal, assim, eu começava a me sentir em débito comigo mesmo, assim, sabe? E aí, cara, nessa loucura, chegou num momento que eu não sei de onde veio esse estalo, assim, eu falei, cara, eu acho que se eu continuar assim, eu vou virar um velho tarado, sacou? Porque eu já começava a enxergar possibilidades de transar em lugares que não tinha nada a ver com porra nenhuma, assim. E eu já começava a imaginar que poderia estar andando na rua e talvez, quem sabe, Esbarrou em alguém e aí, porra, sabe, na mente louca, assim, de jovem hétero, isso era uma possibilidade na minha cabeça, assim, sabe? Por mais que isso nunca tivesse acontecido, né? Então, eu comecei a perceber que eu tava assim, meio taradão, assim, sacou? E eu acho que isso é uma coisa que acontece também, sabe? Eu acho que a pessoa fica tão estimulada ao sexo, e é isso. E eu acho que tem uma outra coisa também que a gente vai desumanizando a outra pessoa, né? E aí eu acho que as mulheres numa relação hétero e também os homens também numa relação homoafetiva. Então eu acho que a gente vai transformando aquela pessoa. Então o que seria desumanizar, né? Perder que ela tenha a própria vontade, perder de vista que ela tenha a própria vontade, perder de vista que ela tem o próprio desejo, perder de vista que ela tem A medo. questão da objetificação, né? E aí você vai transformando ela num objeto, e aí eu acho que isso tá totalmente atrelado, no limite, né, a violência de gênero, assim, né, ao depois do que vira um estupro, quando o cara perde totalmente essa consciência, né, ele perde a dimensão de que ali é uma outra pessoa, que ela sofre, que ela sente, e aí transforma aquilo num objeto de desejo total, assim, negligenciando qualquer possibilidade de sofrimento humano, né? Então eu percebi que de alguma forma eu estava me transformando também num cara tarado, que não estava mais muito preocupado se eu estava secando a mulher com os olhos e ela estava se sentindo invadida, sabe?
Depois que eu comecei, eu falei, cara, eu acho que isso tá passando dos limites, assim, sabe? E eu acho que tem uma coisa que tá completamente conectada com a outra, assim, né? Essa questão da gente não conseguir dizer não, com esse ímpeto sexual que nos é cobrado enquanto homens, assim, ou dentro de uma cultura machista e uma cultura do estupro, né, que a gente vive. Exato, eu acho que às vezes esse não conseguir dizer o não pra gente tá bem próximo dessa dificuldade que a gente também tem de ouvir o não das mulheres e de respeitar esse não, Total. sabe assim? A gente fica muito num lugar de o sexo é uma conquista, é uma caça, eu tô o tempo todo caçando, esse é o meu principal desejo, e num lugar que socialmente fica muito polarizado, né? É como se a natureza dos homens é desejar muito e buscar muito e ouvir muitos nãos que vão ser convertidos em sims, então o não da mulher nunca vai ser facilmente aceito, e às vezes nem vai ser aceito mesmo, por isso que é a cultura do estupro, né? E aí, de pensar que há uma busca para conseguir ter esse sim, para converter esse não em um sim da mulher, que quando vira o contrário do tipo, como é possível então eu que tô nessa busca o tempo todo para fazer esse não dessa mulher convergir para um sim, como que em algum momento eu vou dizer não, sabe assim? Aí parece absurdo, parece desperdício demais. Não existe lógica nisso se a minha vida toda tá sendo concentrada em buscar a mulher pra conseguir transar e a minha vida tá pautada nisso. Aí tem uma mulher que quer transar comigo e eu não quero? Como assim? Não há possibilidade de dizer esse não, sabe? Então eu acho que tem uma relação forte, me parece, aí dentro dessa relação entre o dizer o não do homem, no caso, e o aceitar o não da mulher, que eu acho que tem total relação. Boa, eu fiquei pensando que nos trabalhos que a gente faz, né, quando a gente fala sobre, primeiro que a prontidão sexual, ela está diretamente relacionada, e a prontidão sexual, eu lembro do episódio que o Memo também já fez aqui no podcast, lá na primeira temporada, falando sobre, né, e que a gente está falando aqui agora, está diretamente relacionada com o fato da gente não conseguir dizer não, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra, assim, a gente não consegue dizer não, porque a gente está sempre pronto sexualmente, eu acho que tem dessas coisas aqui. E eu acho que aqui a gente está falando num quórum, né, de homens que já estão pensando a forma como se colocam no mundo. Então a gente pode trazer algumas brincadeirinhas, algumas coisas assim, mas a gente já está refletindo sobre tudo isso. Mas quando eu piso na minha realidade, aqui com os homens que eu converso, na zona norte do Rio de Janeiro, fazendo trabalho com homens em presídio, ou em outros espaços, né, não só na zona norte, enfim, zona sul e etc., eu acho que ainda é inimaginável no senso comum, homens dizerem não ao sexo, assim. E isso está diretamente relacionado a tudo isso que vocês estavam falando, né? Sobretudo essa coisa da objetificação sexual, né? Da mulher, sobretudo. Eu acho que, assim, é quase que uma maluquice numa roda de conversa, sentado no bar, você trocando ideia com outros homens, você falar que, porra, não, eu, quando eu não tô afim, eu digo não mesmo, assim. Com os meus amigos aqui, no início, depois eles entenderam que era uma questão muito maior e pararam de me zoar. Assim. Ninguém nunca trocou uma ideia comigo, eu nunca parei para trocar uma ideia com eles, né? Era aquela coisa de amigos de infância, meado dos anos 2000, ali, 2010, alguma coisa assim, e a gente não parou para trocar uma ideia sobre isso. O que acontecia era que, em algumas vezes, eu dava um beijinho na boca de alguém na rua, de uma menininha, de uma mulher na rua, e houvesse a situação, se a mulher se mostrasse aberta para o sexo, e eles pensassem que eu poderia negar, eles já começavam aqui a ficar me rodeando para um deles sair com aquela mulher ali que tá aberta para o sexo. Então, num dado momento foi isso, mas no outro foi muita zoeira, assim. Muita zoeira. Com um negão desse tamanho, porra, grande pra caramba, bem apresentável, com traços finos, sabe essas coisas que se falava antigamente sobre pessoas pretas para dizer que é bonitinho? Assim, para eles era uma coisa que eu ouvi muito. Relativizaram muito a minha masculinidade, né? Duvidaram muito que eu era um homem hétero por muito tempo das nossas relações, até que eu comecei a namorar, até que eu comecei a aparecer uma vez ou outra com uma mulherzinha ali, que eu tava dando uns beijinhos na boca, alguma coisa assim. Aí parou, aí não. O Lincoln só tem uma questão dele. Então, é uma questão dele. Não é que o Lincoln seja gay ou alguma coisa desse tipo, né? Mas o ponto para mim é que é inimaginável eu pensar em trocar ideia com homens sobre isso e alguém falar com tranquilidade, aqui como a gente está falando, que nega sexo. Não, não quero.
tô cansado. Rapidamente, menos de 2 minutos, alguém vai falar, quer dizer que é alguma coisa, né? Aquelas brincadeirinhas que a gente já tá ligado como é. Mas fiquei pensando nisso. Cara, e ao mesmo tempo que, assim, nessa mesma roda que você não veria um cara falando que não, né, que negaria, é algo super naturalizado ele falar que, puta, eu agora toda vez que eu vou transar, eu tomo um Tadala, porque aí é performance garantida, né, assim, e aí mistura remédio para disfunção erétil com álcool, né, que começa a gerar um problema maior, assim, porque você pode ter um infarto, né, um problema cardíaco, e é algo natural, assim, cara, você não tem... Pô, e aí, assim, um fala, o outro vai perguntar, mas como é que é? Funciona mesmo, né, assim, e começa a se difundir um uso indiscriminado, né, desse medicamento, que pode gerar um problema maior, porque, assim, em rodas de amigos eu já tive relato de mais de um amigo que fala, cara, agora toda vez que eu vou sair com uma mulher eu tomo, porque é performance garantida, né, e aí, assim, cai num outro ponto também, que ouvindo vocês falarem, assim, às vezes você também, você além de desumanizar a outra pessoa, você se desumaniza, porque, assim, você passa a seguir um script, né? Como se todo mundo que você fosse transar gostasse das mesmas coisas. Então, eu tenho que fazer isso, eu começo por aqui, faço isso, e aí eu tenho que ter a performance agressiva, eu tenho que pisar na cabeça, né? Eu tenho que fazer não sei o quê. Tipo, sabe? Tapa, enforcar, não sei o quê, coisa de... Porque senão não tem esguicho, não tem não sei o quê. Então, começa a trazer uma coisa que você não se conecta mais com a pessoa, né? Não sabe o que ela gosta. Pô, aqui tá legal, tô vendo a expressão dela, tô vendo que ela tá gostando mais e tal, e aí, ao invés de você se guiar, né, pela aquela conexão que você tá com a pessoa naquele momento, passa a ser um script que você só vai e executa no final para ter aquela validação, né, da tua performance, da tua entrega, né, como se aquilo fosse uma garantia, né, assim, uma fórmula, né, faça isso mais isso e você tem um bom sexo, tem uma... vai chegar ali no orgasmo com a outra pessoa, né? Como se aquilo também fosse um atestado, né? Assim, de que você tem uma boa desempenho, uma boa performance, né? Que a gente se relaciona como se fosse pra alcançar uma meta, né? Um resultado. Parece que a gente tá trabalhando o tempo todo pra conseguir alcançar um resultado específico, estabelecendo ali um objetivo, né, para ser alcançado, que às vezes pode ser esse gozo, né, mas que não tem conexão nossa, né, de estar feliz fazendo isso. Acho que é uma questão que eu sempre fico pensando, assim. E acho curioso também como que eu não sei, o Viagra, o Tadala, eles acabam entrando um pouco na cultura popular, assim, de forma jocosa, né? Meio engraçado falar desse assunto. Todo mundo é meio zoado por usar, mas ao mesmo tempo tá tudo bem, é uma zoeira leve que dá pra suportar, mas que ao mesmo tempo vira música, vira piada, sabe? Assim, acho que nisso tem uma naturalização também do uso, né? E acho que vai entrando na cultura mesmo, sabe? Assim, de usar tá tranquilo, sabe? Assim, faz parte mesmo. Homens usam isso pra conseguir ter o sexo e alcançar esse objetivo aí, que é o fazer gozar, ou enfim, manter a performance por muito mais tempo. A gente tá se preparando pra quê, gente? Pra uma maratona? Tipo, o que é isso? Acho que tem esse lugar aí. E uma coisa que eu queria pontuar também, que eu fico, assim, curioso mesmo, assim, pra entender, é que eu acho que essa busca por performances, na minha experiência de vida, ela existe muito, tem também o peso da pornografia no mundo gay, que acho que tem peso igual ou até maior, não sei, acho que muito parecido, muito semelhante mesmo, do quanto que isso afeta a nossa construção de masculinidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente, por exemplo, pra mim, isso existe muito nas relações casuais, assim, onde eu marquei com alguém no Grindr, eu marquei com alguém no aplicativo, e ali tem uma coisa e às vezes nem tanto casuais, assim, porque às vezes é tão casual que é insignificante, sabe, assim, eu não me preocupo tanto com o outro, sabe, e eu acho isso problemático em vários outros lugares, sabe, assim, mas quanto à questão de gerar uma performance incrível porque o outro tem que aprovar,
pouco. Mas, por exemplo, quando a gente tá conquistando alguém, tá afim de alguém, a primeira vez é um lugar onde eu quero, sim, mostrar meu ato e tudo mais. Mas aí nessas primeiras experiências, assim, né? Eu realmente, dentro de relacionamentos, eu tive poucos relacionamentos, assim, onde eu me senti seguro mesmo, né? Mas quando eu me senti seguro com um outro homem e tudo mais, acho que essa coisa de performance, pra minha vida, se esvaía. Tipo, não tinha mais. Eu tava ali porque eu queria, eu tava ali porque eu tava afim. E até Tu tem a coisa sente isso, Bel? do. Num Fala. relacionamento estável, você se sente menos imbuído de performar uma Super, sexualidade, super, tipo, rouco, sei lá, atores pornôs, sei lá, alguma coisa assim? super. Eu acho que vira uma brincadeira. Acho que assim, pra mim, na verdade, sexo eu entendo muito desse jeito, né? Sexo pra mim é uma brincadeira, é um ensaio, sabe assim? Acho que sexo não Uhum. tem a ver com. Não é como. Eu brinco com isso, né? Não é um espetáculo, não é a peça pronta, sabe? Assim, não tem que, tipo, valeu, vai lá, entrega o máximo, se errar alguma coisa, improvisa e continua e entrega a cena completa. Entrega o espetáculo. Acho que sexo não é isso, nunca tem que ser isso. Na minha cabeça, sexo tem que ser o tempo todo ensaio, sabe assim? Porque ensaio Uhum. permite brincar, ensaio permite errar e voltar e rir. E acho tão bom rir no sexo, né? E eu consigo fazer isso quando eu tô com uma pessoa que eu gosto, que eu tô criando uma relação. Eu acho, pra minha relação, e aí eu não tô falando dos homens gays como um todo, não, tô falando bem de mim mesmo, assim. Acho Uhum. Uhum. inconcebível criar uma relação com alguém, estar desenvolvendo uma relação com alguém e não conseguir ser honesto com essa pessoa na minha troca, sabe? E aí, não julgando vocês, mas me choca um pouco quando eu vejo esse cenário onde nem dentro de relacionamentos que seriam seguros, esse não é conseguido, é possível de ser verbalizado, sabe? Eu fico tentando entender por que, gente, mesmo numa relação que é segura, sabe? Assim, é que talvez a relação não tenha sido construída da forma mais segura possível. Acho que tem questões aí. Mas realmente me choca, né? E aqui eu não tô colocando, tipo, eu como gay me choca por. Não, acho que é eu enquanto as minhas experiências que também é de um lugar de um homem gay, que eu consigo ver onde exatamente esse lugar da performance também me afeta, mas tem lugares que eu acho que não me afeta tanto, e acho que assim, cara, eu realmente penso que numa relação onde eu quero estar seguro com a outra pessoa, e eu tô, se eu não consigo dizer algo que me incomoda, acho que, e ainda mais no sentido sexual também, de construção sexual, eu fico pensando que, cara, essa relação tá certo mesmo? Tá certo isso, gente? É meio que nesse lugar, sabe? Então, fico meio. Me gera uma estranheza, me gera um lugar de. O que tem aqui, então, assim? O que tá acontecendo aqui nessa relação? Aí eu tô questionando mesmo do meu ponto de vista aqui, sabe? Porque me parece diferente, sabe assim? Esse universo onde eu não consigo me vulnerabilizar pra pessoa com quem eu estou construindo algo e eu tô confiando. E eu acho dificílimo estar com uma pessoa que eu confio nesse lugar. Mas quando eu encontro essa pessoa e eu tô ali construindo algo com ela, cara, é pra isso que eu tô construindo, sabe? É pra poder me vulnerabilizar, é pra poder falar de mim, dos meus sentimentos e demonstrar meu desejo da forma que ele vem. Óbvio também que, assim, quando eu gosto muito de uma pessoa, se eu tiver com dor de cabeça no final do dia, tô cansado e a pessoa tá muito afim de transar, eu vou conseguir falar, não tô tão na vibe, mas às vezes eu vou ver ela querendo, eu vou sentir, tipo assim, eu quero fazer, sabe? Assim, vai nascer um outro desejo de querer fazer só porque ela tá querendo, sabe? Assim, eu acho que é ok também, sabe? Agora, de fato, me forçar, ir contra o meu corpo, ou ter que usar uma. Acho que o uso de remédio dentro de uma relação, acho que deve existir. Uhum. Mas eu acho que é ainda mais Uhum. inconcebível aos meus olhos, assim. Também E não no acho, olhar também acho. moral, sabe assim, mas o que movimenta isso? Por que a gente tá buscando isso, sabe? E da onde que vem isso, sabe assim? A gente tá falando aqui muito sobre isso, mas ainda me parece não algo naturalizável, sabe assim? Eu fico muito incomodado e acho muito estranho esse comportamento com quem a gente tá amando, com quem a gente tá construindo relações de vínculo. Que vínculo é esse que a gente não consegue dizer que não tá afim de transar com a coisa que pra mim tem que ser banal, sabe assim, nessa relação. Então, minhas questões ficam nesse lugar aqui. Cara, te ouvindo assim, me veio uma expressão, não sei se alguém já fez essa articulação, mas o Paulo Freire, ele fala sobre educação bancária, quando ele vai falar sobre essa educação por meta, por performance, por avaliação, né? E aí eu fiquei pensando aqui, assim, como que a gente também não tem um sexo bancário, sabe? Onde a gente está sempre buscando atingir uma meta que pode ser quantitativa, quando eu, no meu caso ali com 20 e pouquinhos anos, que eu tinha essa meta de uma pessoa diferente por mês, sei lá, né? Ou até qualitativa mesmo, quando o cara ele quer
atender a uma expectativa, né? Fazer E aí gozar eu uma acho- vez por mês. Fazer uma mulher gozar uma É, e aí eu penso assim também, eu acho que tem muito a ver com a sensação, sabe? Eu acho que o tempo inteiro a gente está buscando as sensações que a gente gosta de sentir e evitando as sensações que a gente não gosta de sentir, né? E eu acho que essa sensação, que pelo menos eu percebo que eu ficava buscando, ela não estava no sexo em si, ela estava com o que eu ganhava através daquele sexo. Então, eu me sentia um cara que comia geral. Essa sensação de ser o cara que comia geral era o que eu queria. Não necessariamente eu queria a sensação de estar transando com aquela pessoa. O que eu estava buscando mais era a sensação de ser reconhecido e de me sentir, porque não adianta eu ser reconhecido e eu não me sentir, né? Mas eu me sentir o cara que estava comendo geral. Então, assim, eu acho que em algum momento acho que perde-se de vista que sensações a gente está buscando, né? E aí, assim, uma coisa que para mim também me ajudou foi pensar o sexo, né? Porque eu acho que a gente, aqui na nossa cultura ocidental, a gente tem uma visão, assim, muito centrada nas genitais, né? Peito, bunda, piroca e cu. Enfim, e aí a gente fica nessa onda, né, de genitais, e eu acho que a gente perde de vista que o órgão sexual, ele é a pele, né? Então, assim, existem sensações que a gente consegue. Pô, e aí, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ir mais para as sensações do estar transando, assim, sabe? E menos para a sensação do que seria o que eu teria depois de ter transado, né? Então, cara, isso também foi uma outra mudança, assim, de perspectiva que eu tive, que me ajudou a me conectar mais com a transa, com o sexo, dentro desse lugar de vulnerabilidade que o Abel estava falando, sabe? E não transar pensando no que eu ia alcançar através daquela transa, que era a sensação que eu estava buscando, sabe? E aí eu acho que tem algumas coisas assim que, por exemplo, você vai ficando condicionado, depois você começa a evitar uma relação de mais intimidade, porque você não vai estar acostumado a lidar com as sensações que você não vai sentir, né? Você vai sentir aquele vazio, aquela falta. Isso vai te incomodar. Ou às vezes, assim, numa questão mais prática, né? O cara tá ali, acostumou a tomar um Tadala, tomar um aditivozinho para poder ir dar uma transada, depois ele começa a gostar de uma pessoa, né? E aí ele vai ter essa relação, ele vai ter que começar a usar a Tadala tomar sempre. diariamente. Pô, aí sabe? Então, assim, para depois descondicionar o corpo, cara, fazer o desmame do medicamento, sabe? Vai ser um outro rolê, cara. Então, também, às vezes, o cara vai evitar uma relação porque ele ainda tá dependente agora do aditivo ali, sabe? E para ele poder entrar numa relação, como é que ele vai sustentar uma relação com o aditivo, sabe? Isso também pode gerar um constrangimento. Então, são outras dimensões desse problema que também acho que é importante a gente considerar, né? Nossa, eu tava brincando que o Lincoln trouxe a coisa do início do signo, aí quando o Lucas foi falar temos que pensar em outras formas de conexão, eu falei, ele vai meter o tantra, gente, vai ficar tão esquerdomacho isso daqui. Eu achei que ele ia falar disso, gente, eu achei que ele ia falar assim, eu conheci o tantra, aí Mas acredito também, que seja legal, também. Né? É isso. Eu sou muito adepto, assim, eu sou muito adepto. Mas eu faria ficaria meio esse assim... zodíaco aqui, eu só sei que meu signo é escorpião e que as pessoas sempre, quando falam que ela é escorpião, falam assim, escorpião gosta, né? A única coisa que eu sei de escorpião é isso, tá ligado? Eu não sei nem o que são as outras coisas. Mas falam que faz sentido. E essa sacada eu tive quando eu me aproximei do Tantra, mas eu não preciso falar do Tantra, porque senão a gente também começa a entrar nesse argumento de querer falar, não, eu sou o cara que entende de Tantra, então eu sou um gostosão que faz um sexo 5 dias sem maravilhoso. gozar, Você cai na armadilha de novo. Então, tipo, eu posso falar do que eu descobri através do Tantra sem querer ficar me botando um rótulo aqui de que, porra, sou um cara que entende de Tantra, até porque eu não entendo, né? Eu tive uma experiência, outra, mas eu tive essa sacação da pele como o órgão sexual e, cara, isso ampliou muito as possibilidades, assim, de sensações que eu sinto no sexo, sabe? É interessantíssimo. Não, mas é isso, Tantra é super legal mesmo, de fato, assim, eu gosto. Só acho que, de fato, aqui, como o Lucas já não trouxe mesmo, de fato, não é uma solução para esse problema que a gente tá trazendo aqui, né? Mas são possibilidades de a gente se conectar mais com o nosso corpo mesmo, de fato. Gente, acho que a gente pode
Fala aí, Lincoln. Não, porque se tiver espacinho pra uma coisa, que eu Por acho que teve favor. uma coisa que você falou que me deixou pensativo, assim. Hum, Porque você falou da performance sexual dentro de um relacionamento estável, né? tá. Eu acho que aí eu peco. Eu ainda busco uma certa performance. Eu acho que é por um lugar ao contrário, sabe? Eu acho que Tá. solteiro, foda-se, tá ligado? No final do dia, mano, o que a gente quer é gozar, alguma coisa assim, né? Vamos sendo babaca aqui há 15, 20 anos atrás, era isso. Só que eu acho que hoje, com Tayane, e aí a gente poderia entrar até numa outra discussão, né? Que seria essa coisa da performance sexual. Eu acho que hoje muitos homens, alguns, não muitos, alguns estão buscando esse lugar da performance sexual, né? E de fazer gozar, e de entender a anatomia de um corpo feminino, que antes, há um passado não muito distante, não era tão conhecido pela gente enquanto homem. Enfim, eu acho que tem coisas aí que a gente poderia debater no entorno disso. Mas eu fiquei pensando em mim quando você falou isso. Eu acho que pelo fato de eu estar num relacionamento estável, eu me sinto mais imbuído de performar alguma coisa, sabe? Porra, assim, sei lá. Não, porque é uma performance pra mim num sentido polite, como diriam aí alguns amigos meus, né? Que é assim, é um negócio assim, pô, eu quero fazer minha companheira gozar, sabe assim? Eu quero performar algo maneiro nesse relacionamento que eu tô. Até porque é isso, eu tô num relacionamento minimamente longevo pra hoje em dia, né? Eu tenho 14 anos de relacionamento, tendo 34 anos. Então é um relacionamento longevo. Então eu preciso, em alguma medida, também, aliás, preciso não, acho que eu preciso tá performando uma paradinha legal ali. Eu não posso só chegar, fazer um sexozinho meia boca assim e vambora dormir, porque amanhã é outro dia, sabe? Porque senão também tem a coisa do relacionamento, né? Da gente estar tentando se reinventar, da gente estar explorando o nosso corpo, explorando sensações do nosso corpo, como o Lucas disse agora. Então acho que eu fiquei pensando nisso quando você falou. Caramba, mas eu me vejo por vezes no meu relacionamento que é estável, querendo performar alguma coisa, sabe? Querendo performar um sexo maneiro, assim, sabe? Um amor gostoso. Mas Mas eu nesse lugar que talvez se eu fosse solteiro eu não faria. Tá. É que eu acho que tem diferenças, Lincoln. Pelo menos É, pra eu mim, também acho que acho. é diferente, tipo. Porque eu acho que é super não saudável querer sei, fazer um assim, amor gostoso, gente. É Acho que isso, assim, é isso, é gente, isso. façam amores Eu acho que gostosos. é diferente, né? Você cai num outro lugar, porque a performance de quando você tá solteiro é muito mais essa questão da validação, né? Não Aham. é não é a performance no interesse de fazer bem ao outro, de fazer o outro usar de ter prazer. Eu fiquei refletindo sobre isso que o Abel falou também, e É. aí eu fui resgatar os relacionamentos que eu tive, eu falei, cara, é engraçado, porque quando eu tava num relacionamento, eu não caía nesse lugar. Né, Aham. assim, eu não caía nessa coisa da performance, não ficava assim, nossa, eu preciso ter. Era muito o que o Lincoln falou. Como você se sente à vontade com a pessoa, você tá ali, você gosta da pessoa, naturalmente, mesmo que você às vezes não tá afim, ou naquele dia não tá tão assim, vai, rola um carinho, rola alguma coisa, você já passa a estar afim, você já quer e tal. Né? Então é um lugar diferente, né? Não é um performar para receber uma validação, um check, sou o ator pornô, né? Boa. Assim, é um performar. Que a gente Talvez não, talvez até tenha que buscar, né? talvez a palavra não seja nem performar, né? Talvez seja tipo muito mais assim um interesse genuíno no outro, Um Aham. sexo né? Assim, dedicado, né? Você tá É dedicado isso, é ali, isso. porra. Essa é a palavra. Dedicação. Dedicação total. Você. É Ô, um desculpa, sexo tô fazendo merchan dedicado, aqui. pô. É diferente do sexo. Porque eu acho que o sexo performático, ele cai nesse lugar assim, não. Eu tô fazendo, porra, bem feito, porque eu quero Se ser olhando no visto como espelho. um cara que faz bem. E o sexo Sim. dedicado, não, pô. Eu quero fazer porque eu quero que a minha companheira sinta Satisfazer, prazer. realizar Se, desejos. se permita sentir sensações diferentes e vamos, Aham. sabe, brincar aqui com os nossos corpos e ver as possibilidades. É o sexo dedicado e o sexo performático. A gente tem que Boa, diferenciar gostei. isso aí. Aí, ó. É isso. Eu acho importante mesmo separar. São coisas, pra mim, parecem muito distintas mesmo. Gente, vamos pensar nossas práticas aqui, então, encaminhando um pouco. A gente teve uma conversa aqui hiper levantando vários pontos aqui, interessantíssima, né? Mas vamos tentar pensar práticas mesmo pra nos guiar no dia a dia e manter essa reflexão aqui, pra gente não perder essa reflexão
no nosso cotidiano, né? Então, justamente, né, o que é a prática? É uma reflexão a partir de uma ação, são ações que a gente sugere sempre ao final de cada encontro de grupo reflexivo, então a gente traz isso também para cá, pro nosso episódio de podcast, para poder ter a mesma experiência da metodologia dos grupos reflexivos do Memo, e que precisam ser propostas aqui em conjunto para a gente poder levar ali pro cotidiano um exercício que seja simples, prático, e a extensão desse tema debatido aqui no episódio. Que a gente mesmo possa fazer, que seja aplicável no dia a dia, que provoque reflexão e principalmente que esteja relacionado às masculinidades. E aí, no caso, atrelado hoje a esse tema aqui sobre performance, desempenho sexual e tudo mais. Acho que podemos abrir aqui um brainstorming para a gente poder ir elaborando e construindo essas práticas possíveis aqui para o nosso dia a dia. O que vocês acham? O que vocês mandam aí de bate-pronto? Tem alguma ideia já fresca aí? Dedicação, sim. Performance, não. Sei, vamos pensar. Mas acho que dá pra criar algo nesse sentido também. Eu acho que tem essa coisa de conversar sobre sexo, né? Dialogar, de trocar, de sustentar os incômodos. Mas eu também não sei até que ponto isso entra numa dimensão política da coisa, assim, Sim. sabe? Tipo, acho que é um pouco individual também. Eu acho que, talvez nesse caminho, eu fico pensando sempre nessa coisa do que a gente falou sobre o resultado, o objetivo, né? Que geralmente é esse gozo, esse momento final, esse grande finale, onde, né, tem, enfim, esse efeito. Fico pensando se uma prática que poderia ser legal pro sexo mesmo, assim, seria esquecer o gozo, sabe? Assim, esquecer o momento de gozar, sabe? Assim, vamos tentar transar sem ter a intenção de gozar? Não sei se faz sentido, não sei nem se traz esse aspecto político, mas eu acho que pode ser interessante em termos de experimentar o sexo de uma maneira onde a gente está tentando viver algo com a outra pessoa, estar se relacionando, e onde não tem uma busca, sabe? Não tem uma busca por nada, assim. Tem uma busca, obviamente, que é se conectar, mas isso não é algo tão visível e fácil de chegar, não é um resultado palpável nesse lugar, sabe? Assim, tangível. Acho que nesse lugar pode ser pensado algo interessante, sabe? Essa coisa de esquecer a ideia de gozar quanto o objetivo final, o fazer gozar, né? Às vezes é isso, é muito preocupado com o seu gozo ou com o gozo do outro. Independente é ignorar isso, sabe? Não sei o quanto que isso é aplicável, Na mas hora assim... vai acho que... O Não, gente, desafio o é- problema e a questão toda não é sobre... Não é que não pode gozar. Pode. Ah. Na minha... É não buscar É isso não como buscar. objetivo. não buscar né? isso o tempo Porque todo. eu acho que né? geralmente vai acontecer, gente. Deve acontecer. Acho Pô, que é eu acho que vai ser buscar- muito mais gostoso, na boa. É sobre isso. Acho que é muito mais sobre buscar essa conexão, né, para entender o que dá prazer para outra pessoa e o que te dá prazer, sem esse foco, né, na meta ali final de fazer a pessoa gozar, né, porque junta isso à questão da dedicação, né, então se você está conectado, está percebendo ali, se percebendo e percebendo a outra pessoa no momento de sexo, sem essa questão acho que até do que a gente falou do script, né? Assim, preciso fazer isso, começo assim, depois sigo isso. Acho que é possível sair dessa busca, né, por gozar ou fazer gozar desde o início, né, de uma relação. Eu estava pensando exatamente numa prática que permitisse que a pessoa, sei lá, investigasse lugares no corpo dela onde ela sente prazer e talvez nem saiba onde que sente, sabe? Enfim, só que eu acho que essa proposta do Abel, ela contempla isso, né? Porque você não estando focado ali no gozar, na ejaculação, ela já vai procurar investigar o próprio corpo e o corpo do parceiro ou da parceira, né? E eu acho que é ali que tem possibilidades de sensações inéditas. Porra, vocês já pararam para pensar que tem sensações inéditas que a gente ainda não sentiu porque a gente não se possibilitou experimentar outras possibilidades, cara? Pô, isso é interessante de a gente se colocar para isso. Eu acho que é uma boa prática que o Abel sugeriu nesse sentido. Eu fiquei pensando também, já que a gente já tem essa, né? E que eu acho que de fato é pra ser não só a experiência de fazer um sexo que não goze puramente, né? Porque senão se essa meta é só isso também, não é que não goze, né? É que não tem esse objetivo, mas pode parecer uma coisa muito pontual, assim. Mas é pra entender o que acontece com você, o que acontece com essa relação, porque eu acho que pode ter uma troca legal também, quando você avisa essa outra pessoa, comunica essa outra pessoa que não tá buscando o gozo. As pessoas podem entrar nessa mesma prática com você, tá? O seu parceiro, a sua parceira sexual, isso pode ser interessante, pode gerar diálogos interessantes, pode abrir outras portas pro relacionamento. Pode não dar certo também, sabe? Assim, acho que isso também gera reflexão. Mas acho que talvez a gente poderia pensar em algo
atrelado ao exercitar o não, sabe assim? Não sei, acho que é meio óbvio, né? Meio sorvete na testa, né? A gente tá falando sobre dizer não. E que, assim, muitas vezes também, gente, eu acho que é importante ressaltar isso, né? A gente diz sim porque a gente quer dizer sim, tá? Então, assim, se a gente tá Isso que eu ia querendo, tá tudo trazer, né? certo. É isso. Só que eu Eu acho que fico a com a gente diz sensação. muito sem querer também, assim, dizer o sim sem querer dizer sim, querendo dizer não. Acho que nesses casos, acho que a gente precisa acho que assim, a gente precisa sempre entender o que a gente tá querendo, né? Mas me parece que talvez exercitar esse não quando de fato é um não, é que aqui é difícil, né? Porque depende muito de contexto, de acontecer esse momento em que eu não quero e, enfim, não sei se vira uma prática ou não, acho difícil de virar uma prática. Também acho, eu ia falar isso, né? Eu fico com receio de moralizar, inclusive, o não, tá ligado? Sim. Sei lá, de De falar não moralizar só o por falar sim, na não. verdade, também, De né? moralizar o sim, é isso. Isso. É falar não só por falar não, assim, só pra tentar. Não sei se eu Não, acho que quero, não sabe? é assim também. Não acho que faz sentido, não. Tem que ser de verdade, né? Quando é de verdade. Não sei Cara, se é um mas eu caminho. penso assim, pensando numa prática, que eu acho que é Hum, isso, né? Como o Lincoln falou, isso tem tudo a ver com a prontidão sexual, assim, né? E eu acho que é importante também a gente pensar na prontidão sexual para tentar chegar nessa questão do dizer não, assim, de tabela, né? Porque talvez não diretamente a gente vai conseguir se colocar nessa reflexão. E aí uma coisa, cara, que eu acho que me sensibilizou para essa questão da prontidão sexual, de quão babaca nós homens somos, assim, nessa situação, porque, assim, né, eu falei, assim, de um momento em que eu me percebi um grande tarado, né, e andava na rua secando as mulheres, né, as mulheres que eu achava atraente. E aí uma coisa que eu comecei a fazer foi quando eu via uma mulher que naquele momento assim eu ia dar uma secada, eu comecei a olhar para os caras que estavam em volta dela. Não sei se vocês já fizeram esse exercício assim. Sempre faço. Cara, assim, foi uma coisa que eu comecei a me sensibilizar para essa sensação, assim, Me sabe? gera um incômodo, né? A gente se sente Cara, incomodado pelaquela situação. Real, real. Exatamente, sabe? Eu acho que é um exercício, não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que é um exercício que, assim, começou a me deixar muito incomodado, assim, Uhum. porque é muito escroto, cara, é muito babaquice, assim, é muito invasivo mesmo, é violento, assim. Eu comecei a perceber isso, que era uma coisa que eu não percebia, sabe? E foi só eu mudar o foco da parada que eu comecei a perceber. Só que eu não sei se vocês acham que faz sentido essa prática. Pra mim, super, irmão, eu acho um baita de um exercício, mas tem esse recorte, né? A gente tá falando aqui de homens héteros como somos. Eu não sei Exatamente. se, num caso de um homem gay, faria sentido algo assim. Mas isso também foi uma virada de chave importante pra mim. Eu comecei a observar isso, começou a me gerar um incômodo muito grande, assim. E observar, o meu primeiro exercício foram com mulheres próximas, assim, sabe? Bom, tem essa mulher aqui. Tinha uma amiga da minha companheira aqui, que ela tava andando a 100 metros, você já conseguia saber que essa menina tava chegando perto. Porque a rua se movimentava por conta dela, assim, que sabe? isso? Aí eu já começava a entender e eu comecei a perceber, caramba, olhar aos meus redores e ver aquilo dali, os caras começando a se cutucar, e aquilo dali ia me dando um nervoso, assim, uma vontade de falar com eles, assim, cara, que isso, que loucura, sabe assim, maluquice é essa, cara, calma, relaxa, sabe? Que foi real, gostei, me lembrou uma coisa que foi importante pra mim. Qual foi Enfim, mesmo é isso. essa descrição dessa prática? Desculpa, eu não peguei aqui não. Qual seria a redação, assim, né? Isso. Eu acho que teria a ver, assim, com se sensibilizar Eu não acho que é se sensibilizar, irmão. Eu acho que é um exercício mesmo. Ao invés de você olhar pra mulher, que você, no seu julgamento, é uma mulher bonita, você olha pro seu entorno, pros homens do seu entorno, e pra mim tem uma coisa de você tentar. Também não sei se está diretamente relacionado à nossa pergunta tema, isso, né? Talvez esteja mais Eu acho que é de tabela, isso, relacionado a uma temática sobre objetificação. Mas eu acho que é perceber como os homens no seu entorno reagem quando eles veem uma mulher que eles consideram bonita. Ai, gente, mas eu acho que aí Acho dá que é pra algo mais facilmente assim. tornar possível pra todo mundo, é sempre que vê alguém. É que eu não sei qual é o critério nesse caso. Se seria alguém, não alguém bonito, né? Seria alguém com um
pouca roupa nesse caso, assim, mas pra entender um pouco da relação das pessoas ao redor, sabe assim? Musculoso. Não, é porque nesse caso é isso, Pomposo. assim. Roupa de academia. Roupa de academia vive no imaginário social, né? Sim, porque é isso, tanto homem quanto mulheres, acho que sim, tem um olhar ao redor, né, de alguma maneira. Então, tanto homens gays ou homens héteros podem continuar olhando pra isso também, porque a atenção nunca é pro corpo que tá, talvez, seminu ou exposto, né? É muito pro nosso ao redor. E aí, qualquer pessoa pode observar qualquer pessoa observando. Então, acho que é muito sobre isso. Tanto eu, como um homem gay, eu não vou ficar observando os homens pelados e quem tá olhando ao redor. Eu vou olhar com homem e mulher. Porque o objetivo aqui na prática é ter essa percepção de como a sociedade olha e percebe esses corpos, né? E vocês também, sendo homens héteros aqui, vão olhar para homens e mulheres também, para perceber, no caso, o ao redor. Me parece que é possível de praticar essa prática nesse lugar, sabe? Não muda nada ser hétero ou não hétero. Mas faz sentido? Isso pega a questão da prática? Eu acho que é pra condensar, ser uma pessoa que você acha atraente, né? Porque acho que não Sim. tem a ver muito com o físico, a roupa, enfim, alguém que você acha atraente, seja homem ou mulher, e você observar essa pessoa dando e quais as interações vão ter, né, com ela. O Lincoln trouxe essa questão, porque, cara, tem muito esse negócio do que o Lucas falou e que é bizarro, né? Tipo, o cara buzinar e achar que, cara, tipo, o que se espera dessa reação? Quem que gosta de receber algo? Existe isso, né? Tipo, e ainda tem gente que acha que, de fato, a pessoa vai gostar, né? Assim, e tem uns olhares muito, né? Assim, cara, uma coisa muito absurda mesmo, né? Assim, a pessoa não consegue andar na rua, não consegue ter paz ali, ela só quer caminhar para chegar, sabe, para almoçar, e aí ela acaba sofrendo esses olhares, né? O que eu ia falar em relação ao dizer não, né, assim, foi até uma proposta em terapia, assim, né, depois que aconteceu isso, eu levei e trabalhei. O exercício que eu tenho feito hoje, eu me faço duas perguntas, assim, cara. Quando eu recebo alguma proposta e tal, assim, eu me pergunto primeiro assim, pô, você tá afim? Eu tô afim de transar? E aí a segunda, beleza, sim, tô afim. A segunda é, eu tô afim de transar com essa pessoa? Porque, cara, às vezes não. Às vezes você, sei lá, vai imaginar, vai ali na sua intimidade e, cara, e tá resolvido, né? Assim, você não precisa ali marcar, você tá considerando o outro, você tá pensando em outra pessoa, você não tá objetificando, você não tá simplesmente considerando ali o ato e desumanizando a outra pessoa, né? Porque eu acho que são duas perguntas que eu faço hoje, e aí quando a resposta é sim, não, cara, eu já sei o que fazer. Eu vou dizer não, porque por mais difícil que seja, por mais que, né, coisas me atravessem, enfim, tudo que a gente trouxe aqui, eu sei que devido a uma última experiência que eu tive que não foi bacana nem para mim, talvez nem para a pessoa também, né? É algo que eu vou com certeza ali me esforçar muito mais para dizer aquele não, para aquele não sair, né? Porque eu não vou querer passar por uma experiência onde é o que o Lucas trouxe, assim. No outro dia eu me senti, cara, muito mal. Era uma sensação que eu não sabia explicar, assim, não era tipo. Era tipo, cara, se você não estava afim, por que você não falou que não desde o começo, assim, né? Por que esse não veio, né? O que te impediu? Ninguém tava vendo, ninguém tava olhando, né? Assim, era você com a pessoa. É uma violência no com você WhatsApp. mesmo, né? Exato. Por que você fez isso com você mesmo, né? Não respeitou seus desejos, suas vontades, aquele momento. Não sei o que vocês acham aí. Eu acho que às vezes vai rolar um bate-boca interno, assim, sabe? Que tipo, Que eu bom, acho que né? isso. É bem-vindo, eu acho. Porque eu acho que isso não. Imaginando, isso não pode ser uma coisa assim que eu vá me perguntar isso e eu vá me responder. Não é sabe? fácil, né? Não é uma resposta simples, não. Não é tipo assim, cara, será que eu quero transar? Aí eu vou me responder assim, sim ou não. Ou será que eu quero transar com essa pessoa, sabe? Sim. Acho que vão ter várias vozes falando assim na minha cabeça de não, pô, eu acho que eu quero, não. Mas será que eu quero mesmo? Não, mas você tem certeza que você quer? E aí vai ficar numa coisa, não sei, né? Pelo menos na minha cabeça, não é uma coisa assim tão arroz com feijão, assim, sabe? Então talvez seja isso uma prática, não? Valorizar o bate-boca interno? Pode ser, acho uma boa, que tá nessa linha do Henrique, né? O que você acha, Henrique? Não, acho que contempla, sim. Porque, de fato, né, não é, acho que não é uma, tentei trazer simplificando aqui, mas não é um sim ou não, né, não é um programa, né, você quase é isso, faça isso, é aquilo, faça de fato, da mesma forma que existe a dificuldade em dizer o não, né,
você vai ter aquela discussão interna do não, mas eu quero por causa disso e disso, mas às vezes, será que você quer mesmo, né? Assim, você vai sempre achar motivos para justificar um ou outro, né? Gente, como é que ficamos ao final aqui? Eu tenho 3 práticas montadas, vou ler aqui em voz alta e a gente dá um ok ou não, tá? A primeira, eu coloquei não gozar. Acho que ela assusta, tá, gente, um pouquinho. Desse jeito, né, não gozar, como assim? Mas coloquei assim, a ideia aqui é transar com alguém sem o objetivo de gozar ou fazer gozar. Se rolar, tudo bem, não é um problema, mas sem ter isso como resultado a ser alcançado, né? Então é buscar ter essa relação com alguém nesse lugar de o gozo não é um objeto, uma meta para ser alcançada. A segunda prática é olhar o entorno. Ao ver alguém na rua atraente pra você ou com o corpo muito exposto, de modo que atraia o olhar de muitas pessoas, olhar para essas pessoas ao redor e perceber como elas reagem e que tipos de interações rolam entre essas pessoas ao redor e essa pessoa ali com o corpo mais exposto ou que tenha, sei lá, te atraído de alguma maneira, né? Ao invés de você ter essa pessoa e ficar olhando para essa pessoa, desejando essa pessoa, o que quer que seja, você olhar pro seu ao redor, olhar pro entorno. E aí, que reflexões vêm a partir disso, né? Sobre permissividade, sobre esse espaço urbano e tudo mais. E sobre corpos no espaço, enfim, urbano, né? E a terceira prática é valorizar o bate-boca interno. Coloquei aqui, dar vazão às suas incertezas e desejos contraditórios, possivelmente, e refletir antes de marcar um date ou dizer sim para uma relação. Acho que é muito esse lugar de refletir mesmo, né? Mas dar vazão para esse bate-boca, porque às vezes o sim vem muito rápido ou não vem muito rápido. Calma. Deixa o bate-boca rolar aqui um pouquinho. E acho que é um pouco a prática terceira aqui. O que vocês acharam? Vamos com elas? Check. Mas ficou ótimo. Fechado. Adorei o episódio de hoje, quero muito agradecer aqui a minha bancada, Lincoln e Lucas, né? E claro, agradecimento também especial ao Henrique, né? Por dividir a sua experiência aqui com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, né? O que não é fácil sendo um tema desses, né? Então, obrigado, meninos. Valeu, gente. Tamo junto, Abel. Tamo junto, Henrique. E pra você que nos ouviu até aqui, muito obrigado também. Lembrando que se quiser fazer aí parte da nossa comunidade, acompanhar os encontros, trocar ideias e participar dessas futuras rodas de conversa, né? Esses episódios que virão aí, é só acessar o link que tá na descrição do episódio, que você entra na comunidade e se junta a gente, tá? Se junta a esse time aqui. Foi um prazer ter vocês com a gente hoje, espero que essa conversa faça sentido e nos ajude a refletir mais sobre essa questão, né? Sobre esse tema. Até a próxima, galera, com muito carinho. Tchau!